Estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Amém, amados? Eu gostaria que os amados irmãos, quem tiver com a Bíblia, abra a palavra do Senhor em Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Eu estava em casa meditando, e aí eu perguntando ao Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para o teu povo? E aí eu entrei no meu quarto, fiz uma oração e nada. Se passaram segunda, terça. Quando foi na terça-feira à noite, na quarta-feira de manhã, aliás. Quarta-feira de manhã, o Espírito Santo bradou no meu coração com relação a essa palavra. E quando o Espírito Santo falou comigo, eu rapidamente peguei a minha Bíblia e fui ler a palavra. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, onde se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que ali estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, granitas e os naturais da Mesopotâmia e Judéia, Capadócia, Ponto a Ásia, do Egito, regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, romanos que residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Quando ouvimos falar nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônicos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que é isso? Dizer, outros, porém, zombando, dizendo: embriagados, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesse tempo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecera nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre vossos servos e sobre vossas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus. Amém? Amados, meditando nessa palavra, o Senhor me colocou vários aspectos. Primeiro, eles estavam reunidos numa festa, num período chamado Pentecostes. Esse Pentecostes era mais ou menos 50 dias após a Páscoa, né, pessoal? 50 dias após a Páscoa. E essa Pentecostes era tipo como se fosse uma festa das primícias, ou de colheita, uma festa do final de colheita, no final da colheita de trigo. Era o último dia da festa e eles estavam todos ali concentrados, multidões. Mas os apóstolos estavam ali também ao redor daquela festa, mas não no mesmo lugar que todos, porque os apóstolos de Cristo, eles estavam sendo perseguidos naquela época. Eles estavam sendo perseguidos depois que o Senhor ressuscitou, que Jesus ressuscitou, os apóstolos foram perseguidos. E nessa época eles estavam sendo perseguidos. Então, eles estavam naquela proximidade, eles estavam ali, mas não estavam próximos àquela multidão. Eles estavam num local separado, porque eles não podiam ficar ali, porque eles não podiam ser vistos. E eles tinham que orar quietos. Eles estavam ali, não presenciando só a festa ali. Eles estavam orando e buscando ao Senhor. Eles estavam buscando ao Senhor em oração há mais de 10 dias. Há um tempo eles já vinham orando e buscando o Senhor. Eles queriam uma resposta do Senhor. Então eles vinham orando, eles estavam aos pés do Senhor, só que eles não podiam orar em voz alta, eles não podiam fazer nenhum movimento brusco de oração, nem adoração, porque eles estavam sendo perseguidos. E então eles tinham que orar quietinhos. Muitas vezes apenas, somente com o pensamento deles em oração, às vezes eles não podiam fazer nem um outro gesto de adoração. E, de repente, ouviu-se um barulho de vento. E o vento, ele é um fenômeno tão forte que nós não vemos ele, mas nós sentimos o vento. Nós não podemos tocar, muitas vezes. Está ventando o ventilador e o vento da natureza. Só que nós sentimos a brisa, mas nós não conseguimos segurar. Nós não conseguimos tocar, mas nós sentimos a força dele. Então, naquele momento, houve um barulho de vento e todo mundo ficou sem saber. E o povo de Jesus que estava ali reunido sentiu a presença do Espírito Santo e foram tomados pela presença do Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas, e começaram a adorar. E os religiosos, sacerdotes daquela época, eles olharam e falaram que eles estavam embriagados. Já com um espírito de julgamento, porque eles tinham medo daquela adoração, eles tinham medo e inveja de tudo aquilo. Um sentimento de inveja tomou conta daqueles sacerdotes e eles começaram a dizer que eles estavam embriagados. Eles estavam embriagados. Que aquilo não era uma adoração verdadeira. Porque somente o que eles impunham que era verdadeiro. A adoração que era do povo, que seria Jesus, os apóstolos, não era. Só o que eles faziam é que era. E de imediato, Pedro se revelou falando que eles não estavam embriagados, mas tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, o Espírito Santo é o nosso guardador. Ele está conosco a todo momento.
Ele é nosso libertador. Ele intercede por nós. Mas Ele está a todo momento conosco. Nós estamos presentes, nós estamos necessitando, muitas vezes passamos por tribulações, nós somos fracos, pecadores, e o Espírito Santo está sempre ali a nos ajudar. Muitas vezes nós passamos por situações que nós achamos que nunca vai passar, ou que não tem solução, ou até mesmo aquela situação nos enfraquece de uma tal maneira que nós perdemos até a vontade de querer buscar o Senhor. Mas, irmã, qualquer pessoa tem esse dom do Espírito Santo para ser tomado do Espírito Santo? Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa tem? O Espírito Santo está para todo mundo. Todo mundo pode, a qualquer momento, ser tomado pelo Espírito Santo? Amados, o que a palavra do Senhor diz? Que Ele procura verdadeiros adoradores, os que o adoram em espírito e em verdade. Como que você tem um coração fechado, cheio de amargura, cheio de ódio, de rancor, que não desceu as águas? Como que o Espírito Santo vai fazer morada no templo sujo? Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para fazer morada no templo. Mas como o Espírito Santo vai fazer morada no templo que não dá lugar a ele? Ele não é como o diabo que de qualquer maneira entra sem pedir permissão. Você precisa querer que ele adentre seu coração, que ele faça morada. Primeira coisa para que o Espírito Santo faça morada é que você confesse, se arrependa, confesse os seus pecados, confesse que Jesus é o único que pode te salvar do mal, confesse e se arrependa de tudo aquilo que te fez mal até o dia de hoje. Peça o batismo das águas aos pastores, converse com eles. Se você sentir no coração de ter uma mudança, de nascer de novo, de ser um novo homem, de ser uma nova mulher, e obedecer aos desígnios do Senhor Jesus, e ter intimidade com Ele, amado. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, sozinho, você e Deus, estar com intimidade, porque a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Mas você precisa estar quebrantado, você precisa descer, para que o Espírito Santo venha e interceda por você. Que quando você achar que não precisa, não precisa, não, tá bom, eu estou bem, não preciso de nada, eu estou bem, tá bom, assim, significa que você não precisa de que ninguém interceda por você, porque você é autossuficiente. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, nós não somos nada. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus, se fosse a graça do Senhor, nós iríamos ser consumidos vivos. Nós não somos nada sem a presença do Senhor na nossa vida. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Agora eu gostaria muito que os amados irmãos fossem até Romanos, que ele está com a... Olha só o que a palavra do Senhor diz sobre a presença do Espírito Santo. Romanos, capítulo 8,
versículo 26. Romanos 8, 26. Amados, muitas vezes nós passamos por tribulações e muitas vezes nós queremos fazer as coisas com a nossa força, do nosso jeito, do jeito como a gente quer. E nós não percebemos que nós não saímos do lugar, que nós continuamos lutando com a nossa força. Enquanto nós lutarmos com as nossas forças, nós não vamos sair do lugar. Porque se nós sabemos que nós temos o Espírito Santo como nosso intercessor, que nós temos um Deus maravilhoso que tudo pode, e que nós ainda continuaremos lutando com a nossa força do jeito como a gente quer, o Espírito Santo não vai poder interceder, até o momento que você ceder e dizer, chega, porque eu não consigo nada sozinho. Eu não sou nada. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente nós, desculpa, Marcos, é 31. Romanos 8, 31. As provas e as certezas do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? Quando nós estamos com problemas, quando nós estamos com opressão, que nós temos que começa a surgir problemas, estamos rodeados de problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, muitas pressões, problemas com você mesmo, muitas vezes, fraqueza espiritual. Muitas vezes você quer estar, mas não consegue estar. Tudo isso, tudo que não é bom, não é de Deus, amados. Muitas vezes nós ouvimos algumas vozes. Muitas vezes você acha que é o seu pensamento. E muitas vezes você vem pensamentos contrários a você mesmo. Você diz assim, não, hoje eu vou no culto. Mesmo se eu não tiver combustível, eu vou, não sei onde para aparecer, mas eu vou. E aí, naquele mesmo instante, tem um pensamento dizendo que já é 5 horas da tarde, você acha que vai arrumar combustível da onde? Você está cansado. Só um dia não vai fazer diferença. Se você for ou não for, está todo mundo no culto, não vai fazer diferença se você vai ou não. São você puxando dois pensamentos. Uma hora você tem um pensamento bom, outra hora você tem um pensamento ruim. Sobre você mesmo.
É um pensamento que está levando você a não ir buscar a presença do Senhor, não estar em comunhão com seus irmãos. E muitas vezes você diz que isso é normal. Ah, não, na verdade, acho que eu vou ficar em casa, estou cansado, acho que eu vou ficar em casa. Isso é um pensamento maligno. É um espírito maligno colocando para minar a sua fé. Porque a palavra de Deus, ela vem pelo ouvir. A fé vem da palavra de Deus pelo ouvir. Se você não está em comunhão com seus irmãos, você fica isolado. Deus está em todos os lugares. Sim, Ele está em todos os lugares. Mas o que nós fazemos naquela hora? Ao invés de falar, não, eu tenho certeza que eu vou conseguir no culto. Não tenho, mas eu tenho certeza que eu vou arrumar. 5 horas da tarde, mas eu vou arrumar. Se você seguiu aquele pensamento, dizendo que você tem a certeza de que você vai conseguir ir, você arruma força se você sabe que não são suas. Pode ser 15 para as 7, mas o dinheiro aparece e você vai ao culto. Muitas vezes você tem contas para pagar, luz cortando, boletos vencendo, e você não fala, Senhor, de onde que eu vou tirar todo esse dinheiro? De onde que vai sair dinheiro? Aí vem o pensamento, novamente. Você não vai conseguir esse dinheiro fácil, não. Você vai ter que tomar empréstimo de agiota, então você vai ter que... Você não vai conseguir esse dinheiro fácil, não. Não adianta você ver que você vai conseguir esse dinheiro fácil. Não tem saída para você, não tem nada para você, não tem nenhum lado para você ver. Você está sozinho. Mais uma vez vem o pensamento contrário para que você pare na sua fé. E mais uma vez, está dependendo de você, para que o Espírito Santo interceda por você. A sua decisão de o que você vai tentar. Se você vai continuar tendo o pensamento que não, que você vai conseguir, que Deus vai te ajudar, que você vai conseguir vencer todas as barreiras, que você vai conseguir pagar todas as suas dívidas, que o Espírito Santo, que Deus vai te ajudar, Deus provém na sua vida. Ele entra com providências. Muitas vezes nós não sabemos nem de onde que vem. Muitas vezes usam pessoas assim, como o pastor testemunhou, para te abençoar. Pessoas que você às vezes nem menos espera, né, pastor? A pessoa vem te abençoar porque o Espírito Santo incomoda. Ele fala aí, você vai entregar para o meu filho. Agora, se você recuar, como o pensamento maligno diz para você recuar, aí realmente você não vai conseguir. E aí realmente o Espírito Santo não pode interceder para você como ele vai interceder se você não acredita no poder de Deus sobre a sua vida. É muito fácil a gente adorar, é muito fácil, como existem muitos louvores que falam disso, e muitas pregações, é muito fácil você adorar, ir para a igreja, na paz do Senhor, quando está tudo bem, quando tem dinheiro sobrando, quando o celeiro está cheio, quando está todo mundo empregado, quando não tem problema na família, a família está super unida, não tem problema, é muito fácil. Mas a palavra do Senhor diz que a porta é estreita, amados. A porta é estreita. O caminho não é só de vitórias. O Espírito Santo não disse que ia ser fácil. Não disse que ia fácil. Mas o que ele faz? Ele fortalece você para que você passe por essa situação e testemunhe com grande poder de Deus na sua vida, para que outras pessoas que vieram até você com os mesmos problemas, através do seu testemunho, sejam fortalecidas também. Essa é a ação do Espírito Santo. A ação de Deus na vida da gente. Você é um vaso, mesmo que você não está à frente da obra,
com outros trabalhos ministeriais, mas você é um vaso usado pelo Senhor. Porque nós somos espelho, as pessoas ficam olhando a nossa vida. E se nós murmurarmos, se nós reclamarmos, se nós ficarmos cabisbaixos, sem direção, tristes, as pessoas que estão aí fora vão falar: eu não vou querer esse Deus que esse povo serve. O povo só vive triste, cabisbaixo. O povo só vive sem esperança. Porque eu não tenho certeza do agir de Deus na vida dele. Assim como o pastor disse, ele tinha certeza do mover de Deus sobre a vida deles. E Deus moveu a vida dele. Mas essa certeza que ele tinha, porque o Espírito Santo guiava e tocava o coração. Eu sei que muitas vezes foi difícil, né, pastor? Nós somos carne. Muitas vezes é difícil a gente vir uma situação de um filho querer alguma coisa que a gente não poder dar, porque não tem. Não é fácil a situação. Mas a partir do momento que nós conseguimos entender que essa situação Deus permitiu para que nós nos façamos fortes, porque pessoas mais na frente vão passar por esse problema e você vai estar ali forte para poder estender a mão e ajudar aquela pessoa e mostrar a ela quão grande é esse Deus, o que Ele fez na sua vida, o que o poder do Espírito Santo transformou a sua vida, que através do Espírito Santo você não sente vontade de beber, porque através do Espírito Santo o seu filho deixou de ficar no mundo das drogas, porque através do Espírito Santo seu esposo não tem mais vontade de beber, porque através do Espírito Santo a sua vida mudou, porque você acreditou no Deus que você está servindo, porque você conseguiu, apesar de muitas dificuldades, acreditar que a sua vida está na direção do Senhor, que Ele é o comandante da sua vida, que por pior que as dificuldades que o mundo apresenta, as dificuldades que Deus permite, que você vai passar, porque o Espírito Santo está presente para que interceda por você e você se fortaleça e consiga passar por essa situação. E você pode saber que pessoas à frente vai passar por uma situação como a sua e você vai estar ali. Porque Deus enviou você para estar ali, estender a mão para aquela pessoa e falar do amor de Deus, que a compaixão e o amor de Deus, o Espírito Santo teve na sua vida. E aí, através do seu testemunho vivo, essa vida vai se render aos pés do Senhor. Nós somos o testemunho vivo. Nós temos que entender. Não é a perfeição, nós não somos perfeitos. Mas é o poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita e nos aperfeiçoa cada dia. Mas como que nós faremos? Nós temos que dar lugar. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que renunciar ao pecado. Nós temos que deixar, hoje eu não quero beber. Não vou beber hoje não. Não, hoje eu estou com vontade de ir à igreja. Vou à igreja. Mãe, não sei orar. Outro dia uma irmã me ligou falando para eu orar para ela porque eu não sabia orar. Falei: irmã, você conversa com seu amigo? Converso. Como que você conversa com ela? Sim, é a mesma coisa. Para você falar com Deus, você não precisa ter palavras bonitas. Você precisa responsabilidade abrir o seu coração. Do mesmo jeito que você está abrindo seu coração para mim, abre o seu coração para Ele. Ele não vai te castigar, Ele não vai te apontar, não vai te condenar, porque esse papel é do diabo. Condenar, julgar. Esse é o papel do diabo. O papel do Senhor Jesus é libertar, é sarar essa ferida que está no teu coração, é sarar essa dor que permeia por muito tempo.
É curar a sua alma de uma decepção que você teve, de alguém que te magoou. Tudo isso o Espírito Santo quer curar, quer libertar, quer te salvar. Que muitas vezes, amados, nós carregamos mágoas e ressentimentos desnecessários, que às vezes atrapalham o agir de Deus na nossa vida. Que o Senhor pede ao coração limpo e quebrantado. Limpo e quebrantado. Eu vi hoje um exemplo numa pregação que eu estava ouvindo. O apóstolo estava dizendo assim: o músculo, quando ele não trabalha, ele fica fraco. Ele enfraquece. Ele colocou até um obreiro que é bem forte e um obreiro que é bem fraco. E aí ele ainda brincou e falou assim: você está trabalhando mais, você está trabalhando menos. Aí ele disse: quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, você se fortalece mais. Quando você não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você fica fraco. Fraco espiritualmente. Porque o peso das lutas vem. Porque as decepções vêm. E você precisa estar com a força do Espírito Santo, a força de Deus com você. Porque para você passar por tudo isso. Porque se você não tiver, você não aguenta a pressão. Você não aguenta o peso. Tem muitas pessoas aí fora, amados, que estão com esse fardo, que se suicidam, que tem um vazio no coração por muitas vezes decepções, que nada consegue tirar do coração, nem bebida, nem droga, nem suicídio, nada consegue tirar. Só Jesus que liberta. Nada aí no mundo não consegue tirar. Uma coisa que eu aprendi ao longo de todos esses anos, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a voz do Espírito Santo nunca estará contra você. Nunca. Se você está sozinho e começa a ter dois pensamentos diferentes, um pensamento que te dá, que você se sinta bem, e outro que te incomoda, você pode saber que esse outro que está te incomodando é um pensamento maligno. Que não é um pensamento de Deus, é um pensamento do diabo. Com certeza vai atrapalhar a sua vida, atrapalhar o seu ministério, para te laçar. Para isso, busca o Senhor, tenha intimidade com Ele, entrega a sua vida ao Senhor em primeiro lugar. Entrega o seu coração a Ele. Pensa para que o Espírito Santo vai interceder por você. Se você não consegue, se o peso está muito grande, conversa com os pastores. Os pastores estão aqui para isso, para ajudar vocês. Se você chega e fala para o seu marido, eu não estou conseguindo, o peso está muito grande, me ajuda. O pastor Maurício vai orar por você, vai interceder por você, para com Deus. O pastor Maurício vai pagar o preço pela sua vida. Mas se você não quiser e não abrir o seu coração, só o pastor Maurício sozinho fica mais difícil. Você tem que querer, amados. Vocês têm que querer. Amém? Eu gostaria de estar louvando um louvor que o Espírito Santo tocou no meu coração ontem, para estar louvando. Eu nunca tinha ouvido esse louvor.
E aí ontem o Espírito Santo colocou meu pensamento um trecho do louvor. Eu falei, mas isso aí está na palavra, né? E aí eu fui ouvir o louvor e o Espírito Santo pediu para que louvasse esse louvor. Amém, amados? Antes de louvar, vamos fazer uma oração. Amém? Na hora que eu estiver louvando, eu vou pedir para os pastores para estar orando por vocês, e a diaconisa Irene vai estar ungindo vocês na hora do louvor, da ministração, e os pastores vão estar orando por vocês. Amém? Eu quero pedir para vocês, para quem pode colocar de pé, para abrir o teu coração, para deixar o Espírito Santo falar com você, deixar que Deus cure o teu coração, que toda essa amargura, que todo esse problema, deixe Deus trabalhar. Abra teu coração. Amém? Aleluia, Senhor. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importas comigo. E mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessário para te destruir. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. E fala comigo que eu me gemidos e destemidos. Todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Amém, Senhor. Senhor, Deus, você vem insistir, Senhor. O Senhor é nosso amigo, Pai. O Senhor é nosso consolo. O Senhor é bom, Senhor. Aleluia. Se retire de mim, Espírito Santo. Espírito Santo. Não se afaste de mim. Não se retire de
necessário pra te descansar. Tu és santo, só Ele é santo. Tu és santo. Procuro palavras pra te transcrever, Espírito Santo. Espírito Santo, meu amigo, renovo, consolo, Espírito Santo. Aleluia, Senhor, Filho Santo Deus. Sabemos que sem ti não somos nada, Pai. Sem ti, Senhor Jesus, nós não podemos nada, Pai amado. Precisamos do Senhor a todo momento em nossa vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, né? Eu estava ali refletindo, né? Todas essas áreas não é fácil, né? Às vezes a gente passa por várias dificuldades, mas o Senhor está ali conosco, o Senhor pega na nossa mão, nos guia e nos guarda. Agora, neste momento, é o momento do dízimo e das ofertas.